A consciência emocional, ela vai estar basicamente entre os dois polos. Ela está sendo a todo momento disputada entre a consciência material e a consciência superior. Fala, meus jogadores da vida real, como é que vocês estão? Chegamos ao segundo episódio do nosso documentário, do nosso vlog, do jogo da vida real, onde vocês estão acompanhando a minha jornada, que eu vim morar em São Paulo com apenas R$ 600. Através disso, vocês vão ver como que eu vou me desenrolar durante toda essa jornada, apenas utilizando alguns equipamentos que eu já mencionei no primeiro vídeo, e as minhas habilidades, que eu também mencionei no primeiro vídeo, e a habilidade principal é a habilidade de cocriação da realidade. E hoje, na verdade, já tivemos uma grande vitória, porque eu identifiquei que o áudio ficou um pouco comprometido no primeiro vídeo. Eu fiquei pensando como que eu poderia entregar um melhor vídeo, uma melhor qualidade no áudio. E eu descobri um aplicativo, cara. Eu descobri um aplicativo que eu posso conectar esse iPhone no notebook e assim usar como webcam junto com o meu microfone. Então, a grande verdade é que eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo. Eu estou apenas fazendo aqui a primeira parte, estou fazendo apenas os conteúdos, estou descobrindo no processo e vocês estão acompanhando e vão acompanhar no futuro tudo o que aconteceu, toda a evolução em si. Então é isso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa jornada, tá? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque isso sim é um jogo da vida real. Eu percebi que no primeiro vídeo não ficou tão claro como que eu consegui esse apartamento e como é que eu de fato me virei nesse primeiro mês aqui em São Paulo. E é claro que eu vou revelar agora como foi que eu adquiri esse apartamento. Imagino que muitas pessoas devem pensar, já tá com apartamento é fácil, mas na verdade não foi assim, cara, não foi. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como que foi essa jornada de fato e como que eu pude chegar até esse apartamento. Da minha chegada até em São Paulo, dia 1º de abril, até o local onde eu fiquei hospedado, onde eu estou hospedado no dia 7. Esse limbo aconteceu várias coisas que vocês vão descobrir agora. Então, eu tomei a decisão de separar os vídeos que eu vou gravar, os vlogs e documentários, em 3 partes. A primeira parte de todo o vídeo eu vou estar dando o relatório de como que nós estamos nesse jogo da vida real. Eu vou estar aqui trazendo as informações, sentimentos, conclusões sobre tudo o que está acontecendo. Deixa eu passar aqui rapidinho. Então, na primeira parte de todos os vídeos, eu vou estar revelando aqui como que está a nossa situação atual nesse jogo da vida real e como nós vamos estar desenvolvendo e buscando as soluções para cada coisa em si. Na segunda parte desse vídeo, eu vou estar trazendo aquele conhecimento mais profundo que vai de fato expandir a sua mente e você vai poder raciocinar e perceber a realidade de formas diferentes. É aquele conteúdo que de fato pode sim alterar a sua realidade se você começar a aplicar dia após dia tudo aquilo que eu for te ensinando. E a terceira parte a gente vai pegar uma síntese de tudo que nós estudamos para poder colocar em conceitos práticos, porque realmente só vamos ter algo diferente na vida quando colocamos a prática daquilo que nós estamos realmente aprendendo. Então a grande dúvida que pode ter aparecido na mente de vocês é como que eu cheguei até esse apartamento. Isso não ficou muito claro no primeiro vídeo. E é claro que eu deixei isso para o segundo vídeo por conta que eu não quero criar um conteúdo tão grande, tão cansativo em si. Então vamos lá. Eu tinha acabado de voltar de fora do Brasil, de Dubai, estava morando na casa de um amigo e chegou aquele momento em que eu gastei tudo que eu tinha, investi tudo que eu tinha nesse conhecimento, que é o conhecimento sobre cocriação da realidade, é o conhecimento sobre espiritualidade. Eu estava realmente pedindo muito ao universo, perguntando qual que seria o próximo passo, qual que seria a próxima etapa da minha vida, o que que eu deveria fazer. E eu estava realmente vivendo esses momentos muito desafiadores com esse meu amigo, que é o Theo Mário. Um grande abraço, Theo, você vê esse vídeo algum dia. Mas então, eu estava realmente pedindo do universo qual que seria a próxima etapa. E enquanto eu estava caminhando, um belo dia, eu senti uma intuição muito forte que eu deveria vir para São Paulo. Eu estava sem dinheiro, não tinha como acontecer. Então foi a partir desse momento em que eu comecei a pedir uma confirmação, e eu consegui fechar uma consultoria de mentoria em si, daquilo que eu sou bom, sobre espiritualidade, sobre filosofia, por R$ 3.000. R$ 1.000 desse dinheiro passei para minha filha, que eu também tenho obrigações, e cerca de R$ 1.400 eu comprei de passagem. Sobrou, no caso, também R$ 500 a R$ 600 ali aproximadamente. Foi nesse momento em si que eu comprei a passagem e vim para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu pude conhecer um grande amigo que
se chama Breno, onde ele me ofereceu a sua casa para poder estar hospedado lá, enquanto eu arrumava algum lugar para ficar. E foi nesse momento também que eu não tinha como alugar nenhum espaço, não tinha como alugar um apartamento, principalmente nos jardins, mas eu estava confiando, eu estava realmente muito confiante naquilo que o universo poderia estar trazendo. Foi então que eu também pude conhecer o pai dele, que se chama Frank. E o Frank em si é um cara muito bem estudado, um cara que realmente já viveu muitas coisas da vida. Ele me convidou para uma cerimônia de ayahuasca que ele ministra na sua própria casa. Olha que interessante. Eu já havia tomado ayahuasca umas 4 ou 5 vezes, já tinha uma noção do como que realmente ela trabalhava dentro do corpo humano. E foi a partir desse momento em que eu pude, de fato, participar dessa cerimônia e muitas coisas começaram a destravar na minha mente, coisas que eu estava negligenciando ou que estavam escondidas dentro do meu subconsciente e que eu pude, de fato, dar uma atenção e começar a retificar esses caminhos. Pois bem, a cerimônia da ayahuasca em si eu vou trazer em outro vídeo porque é uma coisa extremamente profunda e que de fato vai também abrir a tua mente com relação às medicinas e às xamânicas, que são as medicinas milenares em si. Então foi a partir desse momento que no dia seguinte à cerimônia eu ainda continuava nessa expectativa. O que vai acontecer? Eu estou na casa de estranhos, eu estou na casa de pessoas que são amigos, mas vai chegar uma hora que eu vou precisar seguir o meu caminho. Foi quando o Frank ele chega comigo e ele me pergunta se eu já tinha conseguido um local para ficar. Se eu já tinha conseguido, de fato, a minha estadia. Eu disse que estava procurando, e eu estava procurando mesmo. De fato, eu estava entendendo o que iria acontecer a seguir. Foi a partir desse momento que o Frank me relata em si que um hóspede de um apartamento dele estava saindo essa semana. Na semana que eu cheguei, uma pessoa saiu. E que se eu quisesse, o apartamento ele era meu. O apartamento poderia ser, de fato, o local que eu iria viver. Foi nesse momento que eu tomei uma grande surpresa. Eu entendi que era o universo que estava providenciando, mas ainda assim eu não tinha o dinheiro. Não tinha o dinheiro para poder estar adquirindo. Por mais que fosse sem contrato, sem calção, mas eu não tinha nada, na verdade. Eu tinha o básico do básico. Foi a partir desse momento que eu lancei uma proposta para o Frank, que eu topava ficar com um apartamento se ele me desse 15 dias para poder conseguir o aluguel. 15 dias para poder trabalhar e assim eu poder pagar o aluguel e os outros meses também em seguida. Olha que coisa bem interessante. Eu não tinha um valor, eu tinha que pagar o aluguel, eu tinha que me sustentar e mesmo assim eu estava topando esse desafio. Foi aí que ele topou. E quando ele topou, foi esse momento que eu pude estar entrando nesse apartamento. Então essa foi a grande saída. Essa é a chave que pode estar desencaixado em toda essa história desse jogo da vida real, mas eu estou te repassando agora. Durante os 15 dias em si, eu trabalhei muito mesmo, procurando fechar contrato, procurando clientes de mentoria, de consultoria empresarial para fazer funis de marketing digital. E no último dia, um dia antes de fechar o prazo final, eu consegui o valor. O universo me deu, na verdade, as habilidades para poder conseguir o valor. Cada vez mais, a crença ela foi aumentando. Durante esses primeiros 15 dias também, eu vou deixar um vídeo separado, porque foi muita coisa que aconteceu dia após dia, e que de fato é necessário que eu desmembre todos os dias, todos os aprendizados para vocês entenderem como que o mecanismo do universo ele funciona. Então, onde nós estamos agora é dia 29 de abril, o aluguel desse apartamento ele vai vencer dia 13, eu tenho minha pensão para pagar do dia 5 aproximadamente, e nós temos que nos alimentar e nos sustentar. E essa jornada que você está acompanhando agora é o momento em que você vai estar vendo os pontos onde tudo isso está acontecendo. Estamos vivendo a história de fato. Estamos vivendo juntos tudo isso. E é isso que eu tô bem grato. Mas agora vamos ao ponto do vídeo em si. O ponto que de fato eu quero te trazer esse conhecimento mais profundo e que vai fazer com que a sua mente ela trabalhe e você perceba a realidade de forma diferente. Então vamos lá. Então vamos para a nossa aula de hoje, que eu quero realmente mostrar esse conceito de como podemos identificar e perceber o corpo humano como uma armadura biológica. Eu vim destrinchar aqui alguns pontos para que você consiga entender de que você não é o corpo, você é a consciência que habita um corpo. E esse corpo em si, ele tem uma vida própria. E 99% das pessoas está sendo dominada pela vida do corpo em si, só que elas não são o corpo. Vem comigo que eu quero te destrinchar em detalhes essa minha percepção, que vai ser, no caso, a primeira aula do conteúdo profundo para você poder perceber a realidade, poder ter a chance de descobrir como você vai criar a sua própria realidade e se tornar ali um co-criador da sua realidade. Então, vamos lá. Fiz aqui uma divisão, basicamente. Nós somos a consciência que ela vai se dividir em 3 formas de consciência, que é a consciência material, é a consciência emocional e a consciência superior. Para ficar mais fácil aqui o entendimento,
É como se nós tivéssemos dentro de nós 3 cérebros em si, 3 mentes, e cada uma vai querer fazer alguma coisa. Cada uma vai tender a ter uma opinião própria sobre aquilo que nós devemos fazer. A consciência material, ela vai ser identificada pela característica de ser mais parecida com o instinto animal, com aquela coisa de procriar, aquela coisa de atacar, de ter raiva, defesa, sobrevivência. A consciência emocional, ela vai estar basicamente entre os dois polos. Ela está sendo a todo momento disputada entre a consciência material e a consciência superior. A consciência material você deve também identificar como ego. Ele é o ponto, é a personalidade que também está disputando o controle do corpo com você. E nós temos a consciência superior, que é aquele lado mais divino, é o instinto divino. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o divino ele é muito mais parecido, a característica do divino é a inteligência. Então, quanto mais estamos próximos do instinto divino, mais inteligentes somos. Vocês vão ver no final do vídeo essa explicação e essa base em si. E é isso que vai ser significado no taoísmo chinês, o símbolo do yin e do yang, onde a parte escura vai ser caracterizada pela consciência material, pela matéria em si, o instinto animal. E o instinto divino vai ser caracterizado pelo espírito. E a fusão do espírito com a matéria forma você, que é essa linha do meio aqui, onde você está a todo momento sendo disputado entre essas duas consciências. O espírito em si, Einstein vai dizer que o cálculo em si seria a própria energia. O espírito é a energia, que significa que é a matéria, ok? É a matéria acelerada à velocidade da luz. Ou seja, é um ponto de matéria onde você acelera ele fica tão acelerado que ele se torna luz em si. Isso seria o espírito, é a energia acelerada à velocidade da luz. E ela tem basicamente a definição de ser aquela energia mais masculina, porque é a energia que vai prover a ação. O masculino é o ativo, vai prover, que vai ter a primeira atitude, que vai fazer acontecer. Aquilo que expande, é como se fosse uma estrela. Ela só expande a luz dela, ela não absorve outras coisas. Esse vai ser o significado. E a matéria seria basicamente a energia desacelerada à velocidade da luz. É exatamente o oposto da energia acelerada, que vira, no caso, a própria matéria. Que vira, no caso, todo esse ponto. Eu vou colocar aqui um exemplo bem prático para você entender. Fica muito fácil em si. É como se a matéria fosse o cubo de gelo. Você que está no meio é como se fosse a água desse gelo, formato líquido. E o espírito seria algo parecido com o ar. Você esquenta a água e ele vira o vapor. Então seria o ar. Aqui você tem nesse exemplo as 3 formas que dá para realmente ficar muito claro como é dividido. Assim como é um cubo de gelo, assim também é você dentro do seu corpo. E você, na verdade, vai ser os 3. Você é o cubo de gelo, você é a água e você também é o ar. E também é o fogo, que vamos evoluir esse pensamento nas próximas aulas. Então você é a consciência que está habitando dentro da matéria, como se fosse literalmente um avatar. Eu trouxe aqui alguns exemplos que vão aqui mostrar e vão trazer essa ideia de como que nós somos realmente esse aspecto da consciência dentro de um corpo, uma armadura biológica. O filme Matrix vai trazer exatamente esse contexto, tá? Onde a nossa consciência ela vai ser introduzida dentro de um corpo em uma simulação. E o filme Avatar é a mesma coisa, traz a mesma simbologia. Eles criam um corpo para que o outro ser de outro planeta consiga andar, fazer conexões e fazer várias coisas dentro do planeta que é retratado no filme. Não por coincidência, é exatamente a mesma coisa. O nosso corpo ele foi feito como uma armadura para podermos andar aqui nessa terra, para podermos de fato realizar aquilo que nós viemos realizar. Qual é o grande problema de vestir essa armadura o tempo todo para viver aqui na Terra? A resposta é muito simples. Essa armadura, ela tem vida própria. E se alimentarmos mais ela do que o nosso espírito, se nós alimentarmos mais a nossa armadura do que o nosso espírito, é provável que essa armadura ela vai nos controlar. Vou trazer aqui um esquema muito interessante sobre como isso é verdade, sobre como isso de fato acontece. E não se engane, 99% das pessoas no mundo são controladas pela armadura, são controladas pelo ego, pela consciência material. Quais seriam as formas que eu estou aqui alimentando a consciência material e como que eu poderia alimentar a minha consciência
superior. Vou te mostrar aqui agora. A consciência material, ela vai ser alimentada quando eu como além do necessário, ou seja, eu almocei, tomei café, jantei, e eu comi além do que eu realmente poderia, do que eu deveria. Meu corpo ficou satisfeito. Ou seja, eu injetei mais energia. Eu injetei mais calorias dentro do meu corpo. Ou seja, ele ganhou muito mais energia. E ele vai tender a me mandar mais pensamentos e emoções negativas para poder me levar a mais prazer. O prazer rápido e instantâneo, como drogas, a própria pornografia. Tem um erro de português que eu digitei rápido, perdão. A própria pornografia em si, a própria comida, o açúcar, o doce, enfim, os 7 pecados em geral, eles vão alimentar a consciência material, que vai nos impulsionar a ter pensamentos negativos, que vão resultar em emoções negativas e que vão tornar a minha vida um inferno. Pessoas que são viciadas em drogas foi porque ficaram viciadas e alimentaram tanto a consciência material que realmente elas não têm mais controle sobre si mesmas. É o caso de quem vive numa Cracolândia, é o caso de quem vive nas bocas em si. Foram totalmente dominados pela armadura biológica. Então esse é o ponto em si. Por outro lado, para nós alimentarmos a consciência superior, seria interessante nós comermos em equilíbrio, não é ficar sem comer em si, mas comer em equilíbrio. Optar pelo prazer real, que são os exercícios, as metas, o conteúdo que vai frutificar dentro da nossa mente. E as próprias 7 virtudes em si. Esses tipos de coisas vão fortalecer a nossa consciência superior, que vão resultar em pensamentos positivos e vai nos trazer uma vida espetacular. Eu trouxe aqui basicamente esse mapa, esse gráfico em si, da escala de David Hawkins, que é um médico que começou a medir o nível de energia que uma pessoa começa a emanar de dentro para fora mediante as emoções que ela está de fato transmitindo, que ela está sentindo em si. Pelos pensamentos e emoções que você possui, é possível detectar o que está mais forte dentro de você. Se eu tenho pensamentos e emoções abaixo da neutralidade, é muito provável que a consciência material está prevalecendo, ela está mais forte, ela tem mais energia, ela está me conduzindo a fazer coisas que ela quer. Se eu tenho pensamentos e emoções acima da neutralidade, isso significa que eu tenho a consciência superior prevalecendo. E a partir disso eu posso ter a visão de fato de quem que está controlando o meu corpo. Olha que interessante. Quanto mais emoções e pensamentos positivos eu tenho, mais energia eu estou emanando, mais eu estou ficando próximo da energia acelerada à velocidade da luz. E o contrário, quanto mais eu estou tendo pensamentos e emoções negativos, mais próximo eu estou da matéria, onde eu estou parado sem fazer nada, que é a vergonha, a culpa, a apatia, depressão e etc. E só para finalizar essa aula em si, o ponto que eu quero trazer aqui é que quanto mais próximo eu estou de pensamentos e hábitos da consciência superior, mais eu me pareço com o divino, mais eu consigo criar igual Deus, criar a minha própria realidade, mais eu recebo inteligência divina. E quanto mais próximo eu estou de hábitos e pensamentos da consciência material, mais eu estou parecido com um animal. Isso vai se traduzir em falta de inteligência. Então esse é o ponto. Qual tipo de consciência que você vai querer estar alimentando? Sobre isso que vamos trabalhar aqui, que vamos realmente trazer esse ponto aqui. E já para finalizar essa aula de hoje, quero pedir aqui para se inscrever no canal e dar like nesse vídeo, compartilhar com pessoas que você acredita que vão gostar de assistir essa jornada, porque é só o começo. Todo esse conhecimento, toda essa profundidade é o que de fato vai virar a sua chave. Quando você começar a perceber que você precisa de fato alimentar a sua consciência superior para se tornar um co-criador da realidade, esse vai ser o ponto em que você vai virar a sua chave, cara. Você vai mudar a sua vida e você vai acompanhar essa transformação de vida igual eu estou tendo agora. E é isso. Até o próximo vídeo.